Boa tarde, Carla. Estou aqui com Edilson Pinheiro, que é membro especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, Edilson? Boa tarde, Marina. Boa tarde, Carla Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a gente vai tirar umas dúvidas sobre Botox, mas antes vamos responder umas questões aqui de algumas telespectadoras. A primeira é da Fátima Saraiva. Ela quer saber o que é e onde é feita a mentoplastia. A mentoplastia nada mais é do que o aumento e o volume do queixo. Então, para pacientes que têm o mento um pouco retraído, o queixo um pouco retraído, pode ser usado a prótese de silicone, é um pouco mais endurecido que a prótese de mama, e aí conseguimos uma projeção maior, que isso tem que ser nivelado entre o nariz, a região frontal, que é a testa, e a região mentoniana, né, que essa é toda a região que fica a parte inferior da boca. Então você tem que ter uma harmonia disso, né, aí sim a cirurgia deve ser realizada. Ela também quer saber como é após a operação, né? Quantos dias a pessoa fica de repouso e se essa cirurgia pode ser associada à rinoplastia. A cirurgia é uma cirurgia relativamente rápida, porque fazemos a incisão dentro da boca ou então aqui na região submentoniana, né? E a recuperação é rápida, pode ser feita inclusive com anestesia local, com sedação, e ir para casa no mesmo dia ou no dia seguinte. A próxima pergunta é da Cláudia Françoso. Ela diz que não pôde fazer cirurgia de abdômen porque é fumante. Qual o problema nesse caso? Para pacientes fumantes, que é no caso dessa paciente que foi suspensa a cirurgia, o cigarro ele provoca a diminuição do oxigênio na microcirculação. Ou seja, o oxigênio não chega nos vasos extremamente pequenos e aí provoca uma má cicatrização, pode haver deiscência, ou seja, a abertura dessa cicatriz e não conseguir ficar pévea, a cicatriz ela acaba abrindo. Então, o ideal é que para pacientes fumantes que parem o cigarro pelo menos 30 a 60 dias antes de realizar qualquer procedimento cirúrgico, não apenas cirurgia plástica, mas qualquer procedimento que venha fazer cirurgia. Um anônimo quer saber em quais casos é indicada a cirurgia no chamado Monte de Vênus e qual o tempo de duração da cirurgia e como é o pós-operatório. Um monte de Vênus é aquela gordurinha que fica acima do pubis. Alguns pacientes têm esse excesso de gordura nessa localização. E o que se pode fazer é a lipoaspiração nessa região. Tanto pode ser feito a lipoaspiração na região dos flancos, abdominal, culote, dorso e também, né, no monte de Vênus. Isso aí é uma cirurgia relativamente rápida, né, que pode ser feita com anestesia local e sedação. E o paciente fica, média, 12 horas a 24 horas internado, que também normalmente é associado com outras cirurgias, né? Normalmente a lipo em outras regiões, não apenas no Monte de Vênus. Agora vamos falar sobre Botox, tirar algumas dúvidas sobre Botox. Quais os locais que pode ser aplicado o Botox? A toxina botulínica ela pode ser aplicada na região frontal, nos pés de galinha, no sorriso gengival. Então, algumas áreas, né, para que ele ocorra paralisação da musculatura e assim conseguir uma melhor expressão, né? O Botox ele age exatamente ao contrário da musculação. Quando você vai para a academia, você faz continuamente, você fica forte. E o Botox age exatamente o contrário, você quer paralisar essa musculatura. Então a intenção, vamos supor, quem tem os corrugadores muito fortes, aquela ruga, né, aquela cara de raiva que fica, é o ideal que o Botox agindo ali, ele vai provocar um efeito contrário da musculação, ou seja, ele vai enfraquecer essa musculatura e melhorar a região facial completa. E qual a duração do Botox? Bem, Marina, o Botox ele dura em média de 4 a 6 meses, dependendo de cada pessoa, dependendo da quantidade e o volume de Botox, de toxina botulínica aplicada na região. Agora vamos falar sobre o que vocês chamam de a cara congelada, né? Que na região da testa. Por que isso acontece? Bem, a cara congelada é como se fosse aquele efeito de cara de máscara, que a paciente fica completamente rígida, né? Se sorri, ou qualquer movimento que ela faz, a cara sempre é a mesma. Esse tipo de procedimento acontece porque se usa a quantidade
altas de botox nessa região. Hoje em dia, né, com a evolução das técnicas, melhorou muito isso. Então, quando nós aplicamos o botox, procuramos as regiões onde existe pelo menos alguns leves movimentos para que não que a pessoa não fique aparentando ter realmente colocado o botox, que aí perde todo o sentido do efeito que a gente gostaria de ter. Certo. E quais os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, normalmente em relação ao botox, realmente a pitose, a queda da sobrancelha, alteração e assimetria. Então, todo paciente que realmente vá ser feito o botox deve fazer uma boa avaliação, que muitas pessoas já têm uma sobrancelha diferente uma da outra, então um lado puxa mais do que a outra. Então, é importante que seja bem avaliada pelo cirurgião plástico ou pelo dermatologista, e para assim conseguirmos uma boa expressão e um bom resultado após a aplicação da toxina botulínica. E quanto tempo dura esses efeitos colaterais? Bem, Marina, o efeito colateral do botox dura exatamente o tempo que dura o botox, que é em torno de 4 a 6 meses. Então, se existe alguma assimetriazinha, isso aí vai consumir exatamente pelo período que a toxina botulínica vai ser eliminada do organismo. Ok, obrigada mais uma vez, Edilson Pinheiro, que é membro especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Obrigado, Marina. Obrigado, Carla Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E se você tem dúvidas sobre cirurgia plástica, envie um e-mail para tardelivre@tvdiario.tv.br.